Esta cena poderia ter sido registrada em qualquer lugar do país, se não fosse por um detalhe. Nej, vi bor i Santa Maria och då blir det restaurant. Que língua é essa? É a língua pomerana. Nós somos descendentes de pomeranos. Onde nós estamos? É Rio Posmoser, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Para entender um pouco da história desses imigrantes em terras capixabas, a gente precisa voltar no tempo. Os primeiros pomeranos chegaram em 1859, em 28 de junho de 1859. Esse ano a gente comemora 163 anos da imigração e vieram então até a colônia de Santa Leopoldina. A partir de 1872, eles começaram a subir, com destino à região de Caramuru, Jequitibá, que era chamado então de Alta Pomerânia. E aqui, hoje, onde é o centro de Santa Maria, né, a partir de 1880, né, começou a ser colonizado. Então, o primeiro colono pomerano que chegou aqui era Frederico Grülke, que, coincidentemente, esse ano faz 150 anos que ele chegou no Brasil. A antiga Pomerânia já não existe mais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parte do seu território foi incorporado à Polônia. O restante passou a integrar a Alemanha. Mas, por aqui, os costumes e tradições do povo camponês são mantidos até hoje. Alguns, digamos, bem curiosos. Quem aí já viu noiva casar de preto? A noiva não tinha como se dar ao capricho de fazer um vestido apenas para o dia do casamento. Ele precisava ser reaproveitado, e reaproveitado de muitas formas, em outras ocasiões, até mesmo para ir para os cultos. E na época não se tinha uma gama de cores tão grande como nós temos hoje. O branco não era 100% branco, era aquele branco algodão, não era um branco tão claro como nós temos hoje. Além do vestido preto, outras relíquias estão guardadas aqui no Museu da Cultura Pomerana. Uma delas é a língua. Aqui em Santa Maria de Jetibá não se fala somente o português, mas também o pomerano. Dá só uma olhada na quantidade de livros escritos em pomerano. Tem até um dicionário que transforma o português em pomerano. Outra tradição que chama a atenção é a religião. Aqui na cidade, a religião predominante é o luterano. A Bíblia também está escrita em pomerano. Pomerano também adora música e é por isso que os instrumentos musicais fazem parte do cotidiano dos moradores. A concertina embala o trabalho na roça nesse pedacinho do Espírito Santo. Aliás, essa é outra característica dos pomeranos. Eles têm uma forte ligação com a agricultura. Eu fui criada e debaixo dos pés de café, deitada em peneira, sendo assim, bebê ainda. E meu pai e minha mãe já me levavam na roça de bebezinha, né? Então, assim, praticamente fui assim crescendo no meio da agricultura, né? Santa Maria é um município agrícola, né? Hoje nós temos o título de celeiro do estado do Espírito Santo, também o maior produtor de ovos do Brasil. Então a agricultura e o pomerano é algo, como eu falei, um casamento. Não tem como distinguir. Fartura e variedade. A Angelina produz um pouquinho de tudo no sítio da família. O couve-flor, brócolis, beterraba, verduras em gerais, né? Café, gengibre, milho, feijão, o aipim, batata, é bem diversificado. Não tá para plantar assim tudo de uma vez, mas vai fazendo a rotação de cultura, né? Tem as épocas que você planta verdura e tem a época do gengibre, a época da cebola, do alho. Então, praticamente de tudo um pouco da agricultura. Algumas frutíferas, né? Como laranja, tangerina. Então, é bem diversificado, né? Banana. Foi trabalhando com a terra que ela criou os filhos. A Adriele saiu para estudar, se formou e voltou para dar continuidade às suas origens. Com 14 anos já fiz um curso técnico
em agropecuária com habilitação em agroindústria. Depois eu fui para Minas, né? Estudei na Universidade Federal de Viçosa, me formei em economia doméstica. E depois disso eu não quis ficar mais naquela. Eu queria voltar para as minhas raízes, para minha família, para minha comunidade, para ter realmente esse contato mais próximo com a terra, mais próximo com a minha família. A gente tem baixíssimo êxodo rural. Os jovens que se formam, eles têm vontade de permanecer no campo, têm vontade de tocar as atividades das famílias. E justamente por isso também que as propriedades, né, elas vão diminuindo cada vez mais, porque vai passando de pai para filho, de avô para neto, e aí vai se dividindo. A cooperação é outra característica do povo pomerano. A questão de juntar as pessoas por um fim comum, isso já acontece já desde a construção das primeiras casas pomeranas, que acontecia em forma de mutirão. As pessoas se juntavam para abrir uma estrada, para construir uma casa, e aí eles também começaram a se juntar para outras finalidades, que é superar as dificuldades mesmo que eles encontravam no campo. Boa parte do que é produzido pelos Schmidt é escoado por meio das cooperativas da região. Nós somos associados à cooperativa da Copeave e a CAF Serrana, né, que são as cooperativas mais próximas. Olha, o cooperativismo traz uma questão, né, de a gente estar junto com outros produtores, terem facilidades de compra, de venda, outros canais de venda, e você não está sozinho, né, quando você é cooperado. Você tem um grupo com você, que está andando junto com você, superando as dificuldades e ganhando juntos. Conhecer a cultura pomerana é mergulhar na história, mas não dá para ir embora sem saborear uma iguaria típica dos imigrantes, o brote. O brote é um pão, né? Ele é feito com batata doce, inhame, cará, pode ser usado chuchu, aipim e fubá de milho branco, que são os ingredientes que os pomeranos encontraram aqui no início da migração e permanece até hoje como um dos principais itens da comida pomerana. Para prepará-lo, você vai precisar de aproximadamente 1 kg de farinha de milho branco, 2,5 copos de água fervente, 1 kg de batata doce, 750 gramas de inhame, 250 gramas de cará, 500 gramas de amido de milho, meio copo de óleo de soja, 1,5 copo de açúcar mascavo, 1 colher e meia de fermento biológico seco, 1 colher de sal e banana a gosto. Para finalizar, você vai precisar de 1 ovo, meio cará e meia colher de sopa de amido, além de meio copo de água. Tudo começa com a limpeza do milho branco. Em seguida, os grãos são moídos num moinho de pedra. A batata doce, o inhame e o cará precisam ser ralados ou triturados na máquina. Misture todas as raízes numa bacia e acrescente a água fervente. O inhame dá coceira, ele pinica. E se não escaldar ele com a água fervente, depois, quando o brote está pronto, vai sentir essa ardência, essa pinicação na língua, na boca. Então, tem que escaldar o inhame e, além de ele ajudar também a água morna, quente, aí a massa fica morna, aí ajuda também no crescimento do pão. O processo adianta com a massa morna, né? Em seguida, entram o fermento biológico, o açúcar mascavo, o óleo, o amido de milho e a farinha de milho branco. Repare que toda a receita é preparada com as mãos. É assim que a Angelina consegue dar o ponto na massa. Eu aprendi assim com minha mãe e é desse jeito que o meu pão fica maravilhoso, gostoso, cheio de energia, do amor, aí, do carinho que é levado com as minhas mãos. A massa precisa descansar até dobrar de tamanho. Enquanto isso, bata no liquidificador o restante dos ingredientes. Meio cará, meio copo de água, o ovo e a colher de amido de milho. Para finalizar o brote, acrescente banana. Separe a massa e modele os pães. Coloque-os num tabuleiro com folhas de bananeira. Passe a mistura batida no liquidificador por cima dos pães e leve ao forno a lenha, até dourar. O brote deve ficar assim, ó. Aí é só saborear. O povo pomerano é cultura,
é carinho, é trabalho, é amor ao próximo, é comunidade. Hoje em dia, ser pomerano pra gente é um orgulho muito grande. A gente carrega isso desde as origens, a língua, os costumes, a culinária e as tradições. Muito orgulho de ser pomerana, de ser agricultora, de morar no meio desse ambiente todo verde, cercada de verde, ouvindo esses pássaros. É tudo, eu chego até a arrepiar de falar assim, né, de sentir tão presente assim, a natureza em volta da gente, né? Isso é maravilhoso.